Boa tarde, sou a embriologista Lília. Uma honra estar apresentando a live de hoje do Fertilitar, em companhia da minha colega, que também faz parte da equipe de embriologia, a Fabiana, e também com a ajuda da minha colega Bibiana. Deixa eu só aqui. Bibiana, já está entrando um minutinho. Hoje nós vamos fazer uma visita virtual no nosso laboratório, tá? Para vocês conhecerem o caminho que os óvulos fazem, né? Os espermatozoides, os embriões aqui dentro. Oi, Fabiana. Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Então, tá. Como eu estava dizendo, né, a gente vai fazer uma visita guiada virtualmente dentro do nosso laboratório, né, laboratório este que segue todas as exigências normativas exigidas pela vigilância sanitária, né, aos bancos de células e tecido germinativo, aos BCTG. Tá? Então, a gente vai começar mostrando todo o caminho, desde que o óvulo é recuperado, né, aspirado, como é que é processado o sêmen, o congelamento, dos gametas e dos embriões. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar, né, e para vocês conhecerem como é que é feita a magia, como é que é feito o milagre da vida dentro do nosso laboratório, como é que é feita a ciência dentro, e acima de tudo, como é que é feito o amor. Tá? Então é contigo, Fábio. Isso mesmo. Primeiro eu queria dizer que para mim é um prazer e uma honra de estar fazendo essa live hoje, principalmente contigo, que me ajuda tanto, que me ensina tanto aqui. E falar que é um prazer, porque aqui é um lugar que a gente passa tanto tempo, né? A maior parte dos nossos dias é aqui dentro. E a gente sabe e ansiosas, né? Querendo saber como é que estão sendo cuidados os seus embriões, como é que eles estão sendo armazenados, se está tudo certo. Então, eu espero que seja uma experiência maravilhosa para elas e que elas vejam que está tudo certo. Então, eu vou começar mostrando para vocês quando a paciente chega, tá? Para fazer o procedimento, ela vem aqui para essa sala, que é a sala de recuperação. Aqui, a paciente, ela pega o acesso, né, para poder ser anestesiada no caso de punção folicular, ou fica aqui aguardando a transferência, no caso, quando for transferência. Após o procedimento, se for punção folicular, elas ficam aqui, deitadinhas nessa caminha, esperando para que ocorra, para que elas se recuperem e possam sair, né, e ser liberadas. Agora eu vou mostrar para vocês onde é o centro cirúrgico, tá? Onde acontece tudo. Vamos até lá. Deixa eu virar aqui. Aqui é o nosso centro cirúrgico. Então, aqui que acontece a punção folicular ou a transferência de embriões. No caso da punção folicular, a paciente é puncionada aqui na mesa, os óvulos dentro do líquido folicular, né, o tubo do líquido folicular, é então entregue no laboratório por esta janelinha aqui, tá? E daí ali no laboratório o embriologista vai receber e vai verificar os tubos do líquido folicular para ver se tem óvulo dentro. Aí a Lília vai explicar um pouquinho dessa parte para vocês. Bom, então, a partir do momento, né, que é feita a aspiração folicular, né, então, o líquido aspirado, né, pelo médico, é enviado ao laboratório, dentro desse frasco, totalmente, devidamente identificado, com o teu nome da paciente, né, uma identificação alfanumérica. Então, tem o código da paciente, o nome, a data do procedimento, qual é o procedimento que é realizado. Tá? Uma das questões, né, que sempre é questionado pelos pacientes, que tem muito medo, inclusive,
é em relação ao controle de qualidade, a troca de material, né? Se não tem risco de haver troca. Gente, assim, pode ficar totalmente tranquilos, tá? Porque todo o procedimento realizado aqui dentro do laboratório, todo o material biológico que a gente recebe dentro do laboratório tem sempre feito check duplo, tá? Então, tem dois embriologistas sempre checando todos os nomes de todo o material que chega, como é que é guardado, aonde é que é guardado, se está guardado no seu local devido, né? Então, todo o material, seja ele plástico, os insumos, os meios de cultivo, são totalmente testados, né, quanto à sua qualidade, né? Então, o nosso controle de qualidade é totalmente bem estrito, né? Feito com total rigor, né? Todos os equipamentos, sempre realizada a manutenção periódica, checagem de temperatura de todos os equipamentos, de todos os ambientes, é feito diariamente, tá? Então, não tem com o que se preocupar em relação a essa parte, tá? Bom, voltando. Então, o material, quando a gente recebe aqui dentro do laboratório, né, dentro do cubo, devidamente identificado, novamente, a gente inverte numa placa, né, de cultivo. A gente inverte e faz a busca. Tá? A gente procura, através da lupa, identificar a presença dos óvulos. Tá? É importante salientar que nem todo folículo que é acompanhado o crescimento durante as ecografias, nem todo folículo tem óvulo. Tá? A gente espera, né, que todos os folículos tenham óvulo, mas nem todos os folículos têm óvulo. Tá? Então, às vezes, a paciente nos questiona, mas tinha 10 folículos e vieram somente 8 óvulos, os dois outros óvulos. Tá? Na verdade, eram folículos que teve o crescimento ali, acompanhamento no ecográfico, né? Mas é considerado um folículo vazio, né? Um folículo, um cisto, né? Muitas vezes, então não tem óvulo. Tá? Então, uma vez captados os óvulos que a gente acha aqui, né, que vem do procedimento, a gente transfere o material para uma placa de cultivo, também devidamente identificado, com o nome do paciente, o código que ela tem, né, a data, o meio de cultivo na qual está sendo utilizado por essa paciente. Tá? Aí, depois que o óvulo está selecionado, separado aqui nessa plaquinha, a gente acondiciona eles numa incubadora, que também está devidamente identificada com o nome da paciente, e é aguardado até o momento da sua utilização. Tá? De 2 a 4 horas após o procedimento da aspiração, é que é feito o restante do trabalho. Tá? Então, deixa eu só virar aqui a câmera para você. Então, aqui são as incubadoras, tá? Onde a gente acondiciona os óvulos, né, que são recuperados no procedimento. Então, tem essas incubadoras, que são as formas. Essas outras incubadoras também a forma. Ali no cantinho temos outras incubadoras que são chamadas de incubadora trigada. Tá? E também a outra incubadora, que é o embrioscópio. Tá? Enquanto a paciente realiza a aspiração folicular, tá? O esposo ele é liberado para que realize a coleta seminal. Tá? Então, agora a Fabiana está ali no laboratório de processamento seminal e vai dar uma explicação sobre o sêmen. Isso, só antes de eu falar do sêmen, Lilian, aproveitando o gancho da parte de função folicular, a gente recebeu uma pergunta que é a seguinte: perguntaram quantos folículos uma paciente ela precisa ter para se fazer uma FIV com sucesso. Pois bem, então, como eu disse, né, anteriormente,
e nem todos os folículos têm óvulo, né? Então, assim, quanto maior a quantidade de folículos, né, mais folículos a gente tiver aspirado, maior é a probabilidade de ter óvulos, né? Maior a quantidade de óvulos, consequentemente, espera-se ter uma maior quantidade de embriões. Tá? Mas não tem um número exato, né? A gente sempre diz que trabalha no esquema de funil. Então, a gente começa com o número de folículos que são aspirados, nem sempre é recuperado a mesma quantidade de óvulos, nem todos os óvulos que recuperam são aptos, são adequados para que a gente possa estar utilizando, seja por congelamento ou seja para inseminação. Tá? Então, diminui mais um pouquinho. E aí, nem todos os óvulos que estão inseminados vão fertilizar. E nem todos aqueles que fertilizam também, nem todos evoluem de forma adequada. Né? Então, a gente diz que tem um funil. Então, quanto maior o número inicial, né, a maior a chance de a gente ter ótimos embriões para que a gente tenha uma chance de sucesso no tratamento, até para ter embriões muitas vezes excedentes para uma outra tentativa, para vir buscar um outro filho. Tá, mas isso é muito variável, né? Tem paciente que vai ter uma quantidade de folículos maior, tem gente que vai ter uma quantidade menor, tem gente que sempre vem de pouquinho em pouquinho, né? Mas a gente sempre às vezes diz que basta um, né? Basta ter um óvulo bom, que tenha fertilização, tenha uma evolução adequada, para que a gente tenha chance de sucesso e de um bebê em casa. Tá? Isso, é por isso que cada caso ele é avaliado individualmente, né? Cada paciente é uma paciente, cada caso é um caso, que é estudado e averiguado e tomado as medidas cabíveis para cada um, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho de quando o sêmen chega no laboratório, tá? A gente está aqui no laboratório de sêmen, né? Na parte de processamento seminal. A gente recebe o sêmen, essa é uma capela de fluxo laminar, onde a gente manipula o sêmen, né, de forma adequada. Aí, a gente faz as análises iniciais do sêmen, a gente utiliza essa câmara Mackler para fazer a contagem de concentração desses espermatozoides, tá? Na câmara Mackler, a gente vai ver a seguinte imagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui são os espermatozoides, como eles são vistos na câmara Mackler, tá? A gente, a partir daí, faz a contagem dos espermatozoides para saber qual é a concentração e a motilidade desses espermatozoides para decidir qual a melhor técnica a ser utilizada, tá? Independente do procedimento, essa é a primeira análise que é feita, tá? O sêmen ele pode chegar no laboratório para várias coisas, né? Ele pode vir para um espermograma. Então, no espermograma, a gente vai avaliar, além da motilidade e concentração, volume, aspecto, pH. A gente vai fazer morfologia para ver quantos espermatozoides tem normais nessa amostra. Tá? Se for um sêmen de procedimento, a gente vai fazer... também vai avaliar a concentração, avaliar a vitalidade dele, a motilidade, e daí vai processar ele, porque ele precisa estar capacitado para que ocorra, para que possa ser utilizado na inseminação. Então, a gente passa ele num gradiente descontínuo, a maioria das vezes, se é um sêmen de boa concentração, e desse gradiente ele vai se capacitando já para estar apto a ser usado na inseminação. A maioria das vezes, o sêmen utilizado é um sêmen de ejaculado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, usar sêmen de punção testicular ou punção epididimária, dependendo da situação. Um caso de vasectomia, um caso de obstrução. Então, é muito importante entender que, sim, a parte masculina também é muito importante, e a gente também está preparado para lidar com as adversidades que aparecem. Então, se for preciso, a gente vai fazer punção. Daí a punção é feita no centro cirúrgico por um médico capacitadíssimo, né, urologista, apto a fazer esse tipo de procedimento. Ele vai retirar os espermatozoides
os embriologistas do laboratório vão fazer a busca e vão deixar esses espermatozoides separadinhos já para fazer a inseminação da mesma forma que fosse do ejaculado, tá? Resolvendo aqui dentro de FIV, sendo do ejaculado e a gente processando ele, eles ficam guardadinhos nessas estufinhas que estão atrás de mim, aguardando o momento da inseminação. Uhum. Tá Fabiana, certo? aproveitando, temos uma pergunta sobre banco de sêmen. Sim. Quando eu utilizo o banco de sêmen, sempre seria por uma fertilização in vitro, né? Ou eu posso fazer uma inseminação, que seria um procedimento mais simples, né, do ponto de vista clínico, né? Então, essa pergunta é muito boa e bem cabível, que é uma dúvida bem frequente mesmo. Os bancos de sêmen, quando eles fornecem as listas dos doadores, cada lista ela é condizente com o tipo de procedimento, tá? Então, se a gente vai fazer procedimento de inseminação, esse sêmen ele já vem para a inseminação. E tem sêmens que foram congelados já para a ICSI. A gente sabe que para inseminação a gente precisa de uma concentração mais elevada do que para a ICSI, porque para a ICSI tu só escolhe o espermatozoide e na inseminação, quanto mais espermatozoides móveis a gente tiver, melhor e mais chance de sucesso vai ser. Então, cada banco fornece listas de doadores independentes para cada tipo de procedimento. Tá. Então, continuando, depois que os óvulos, né, pós-aspiração, são mantidos na incubadora em torno de 2 a 4 horas, a gente realiza o processo que a gente chama de denudação. Tá? Eu vou só inverter aqui para mostrar algumas imagens para você. Um momento. Então, aqui é o óvulo, tá? Pós-aspiração, onde ele ainda está com muitas células, né, do cúmulos em volta. Tá? Então, ainda a gente não consegue trabalhar com este óvulo, a não ser que for para uma FIV, né, para uma fertilização in vitro convencional. Aí este óvulo ele é utilizado dessa forma, tá? Sem que a gente faça a denudação dele, que é retirar todas essas células em volta. Tá? Mas se é para uma inseminação intracitoplasmática do espermatozoide, né, que é a ICSI, na qual a gente pega um espermatozoide para colocar dentro de cada óvulo, há necessidade de que a gente retire todas essas células em volta. Tá? E aí o que a gente diz para os pacientes? Dos 10 óvulos aspirados, foram inseminados, por exemplo, 8 que estavam adequados. Os outros 2, infelizmente, estavam inadequados, estavam imaturos. Né? Então, aqui seria um exemplo de um óvulo imaturo. Tá? Então, aquela presença daquele círculo ali dentro do citoplasma é a presença da vesícula germinativa. Tá? Então, este óvulo, a gente classifica ele como um P1. Tá? Então, é o óvulo mais imaturo. Depois deste P1, ele perde aquela vesícula germinativa, tá? Mas ainda ele é considerado um óvulo inadequado, né? Imaturo, para que a gente possa estar utilizando. Tá? Ele ainda não conseguiu destruir o primeiro corpúsculo polar, tá? Que seria o óvulo na sequência. Então, aqui nós temos o óvulo maduro, tá? Então, aquela bolinha ali no espaço perivitelínico seria o primeiro corpúsculo polar. Tá? Então, a presença desse primeiro corpúsculo polar me diz, né, que este óvulo é um óvulo maduro. Tá? Então, é um óvulo adequado para que a gente possa estar seguindo com a sua utilização, seja para inseminação, né, para ICSI, ou para o congelamento. Tá? Então, para os pacientes que vêm realizar o congelamento do óvulo, o óvulo também tem que estar neste grau de maturidade. Tá? Então, agora eu vou mostrar um videozinho da realização da ICSI. Ali tem uma agulha, tem um espermatozoide, na qual a gente imobiliza o espermatozoide inicialmente, passando a agulha em cima da cauda, e depois a gente aspira o espermatozoide dentro da agulha. Tá? Depois aqui tem um óvulo maduro,
tem ali a presença do primeiro corpúsculo polar ali, o óvulo é preso numa agulha maior, e aí o espermatozoide a gente coloca bem na pontinha da agulha e introduz para dentro do óvulo. No entanto, a membrana ela ainda não rompeu, tá? Então a gente aspira novamente para que haja o rompimento da membrana, tá? E só então que o espermatozoide ele é introduzido dentro do óvulo, tá? Aí depois que é feita a inseminação, tá? Deixa eu botar aqui. Então, depois que é feita a inseminação, aí os óvulos então são novamente colocados em uma plaquinha, né, com a identificação, e aí é acondicionada nas incubadoras, tá? Seja ela, no embrioscope, tá? Onde, uma vez colocado aqui, a plaquinha vai ficar por tempo todo dentro da incubadora, tá? A gente não tira a placa da incubadora e ele permanece todo o tempo de cultivo ali dentro, tá? E aqui, ou nessas incubadoras forma, ou naquela incubadora de gás, tá? Então aqui, ó, tem uma plaquinha, só um exemplo, né? Que a gente coloca o nome da paciente, a data, a idade dela, qual é o médico, o código que ela tem, tá? Que essa é uma simulação. Outra coisa que eu queria mostrar é o microscópio, né? Onde é realizado a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, né? Aí, então, a gente realiza nesse microscópio. A gente até brinca, né? Que a gente deve ser bom em videogame, porque a gente tem que manipular esses micromanipuladores, né, para manipular a agulha, subir, descer a agulha, enfim. Tá? Então, aqui que é feita a manipulação do óvulo. Tá? Aí depois, o embrião, né, o óvulo é mantido em incubadora. No dia seguinte, a gente vai checar a fertilização, né? Se houve ou não a fertilização. Aí a Fábio vai seguir, então, demonstrando como é que a gente verifica, né, se deu certo a fertilização. Ok? Isso. Esse óvulo, ele vai ficar em cultivo, né? Para a gente poder ver a fertilização de 16 a 20 horas após a inseminação, tá? Então, a gente fez a inseminação, no outro dia, a partir de 16 horas, a gente vai avaliar como que fertilizou esse óvulo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Então, tá. Quando a gente fala de fertilização, é assim, ó. O surgimento desses dois pronúcleos aqui é sinal de que fertilizou de forma normal, tá? Quando ele fertiliza de forma normal, ele tem a presença desses dois pronúcleos, tá? A partir daí, a gente considera o embrião como normal e segue o cultivo dele até o dia que for necessário. A gente sabe que a partir do segundo dia que o embrião começa o seu desenvolvimento, ele pode ser transferido, tá? Do segundo ao quinto dia, não tem diferença, você pode transferir de qualquer dia. Vai depender muito da quantidade de embriões que a gente tem, da corte, de como eles começaram a se desenvolver, tá certo? Então, é muito individual de cada paciente. Não é porque não transferiu em blasto que a chance é menor ou maior, tá? A gente costuma levar blastocisto quando o embrião está seguindo com desenvolvimento adequado ou quando a gente tem uma corte muito grande de embriões que vai permitir uma escolha maior, uma seleção maior desses embriões, daí a gente leva a blastocisto, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora como que eles chegam até lá. Ele começou a se dividir, fez as divisões celulares, ele segue se dividindo, né? Isso é dia a dia, a gente espera que no terceiro dia ele tenha pelo menos 8 células, e aí ele está formando o blastocisto. Esse é o nosso blastocisto.
tá? Esse seria o embrião, esse é o estágio de blastocisto, quando a gente fala que vai transferir no 5º dia, é assim que a gente espera que o embrião esteja, tá? Chegando nesse estágio de 5º dia ou 2º, 3º dia, não importa, o embrião ele precisa de um destino, principalmente no 5º dia. Ou ele é transferido ou ele é vitrificado. Então, se a gente escolhe o embrião para transferir, aí a Lilian vai mostrar como que a gente faz a transferência desses embriões. Exato. Bom, então, aquele embrião lindo, né, vai ser transferido para o útero da paciente. Né? Então, até então ele está em cultivo, né, nas incubadoras, a gente retira a placa da incubadora, traz para cá para o estéreo. Esse aqui é o catéter, tá? Então, inicialmente o médico coloca uma guia, tá? Que é um outro catéter similar, um calibre um pouco maior, para que a gente possa passar este outro aqui mais fininho com o embrião dentro daquela outra guia que já foi posicionada no útero da paciente, tá? Então, a gente carrega o embrião, né, que é microscópico, a gente não consegue visualizar o número, através dessa lupa, né, carrega com uma quantidade mínima de meio, tá? E aí é transferido para a sala de procedimento, que a nossa colega Viviana. Aí é passado, então, para o médico que vai transferir para o útero da paciente. Tá? Feita a transferência, o catéter é retornado ao laboratório, tá? E aí a gente verifica se realmente o embrião foi transferido. Tá? A gente até brinca que às vezes tem uns teimosinhos de quando são células ainda. Né? Desde o embriãozinho tem uns teimosos, imagina quando está um adulto teimoso. Né? A gente diz que cuida tanto desses embriões, que eles gostam da gente tanto, que às vezes não quer ir embora. A gente insiste e leva eles para casa, manda eles para casa. Tá? Bom, aqueles embriões excedentes, né, que não são transferidos, podem ser, estão congelados. Né? Então, agora a Fabiana vai explicar um pouquinho sobre a vitrificação de embriões e de gametas. Isso. Os embriões excedentes, ou até mesmo naqueles casos que as pacientes não vão transferir no fresco, né, na primeira parte do procedimento, esses embriões eles vão ser vitrificados. Então, a gente vitrifica eles, deixa eu mostrar aqui, nessas paletinhas aqui, tá? Ele é vitrificado de forma individual, nessas palhetas. Todas as palhetas, elas são identificadas com o nome da paciente, registro, a classificação do embrião, o número do embrião, é tudo devidamente anotado. É utilizada uma rack metálica também, que eles são guardados de forma individualizada, tá? O procedimento é feito aqui no fluxo laminar e guardado em nitrogênio líquido aqui a menos 196 graus, tá? A gente, claro, está mostrando uma caneca vazia, né? Para não expor nenhum embrião a nada, apenas para vocês verem como eles ficam armazenados, tá? E tomando todas as medidas de segurança que são recomendadas pela Anvisa. Fabiana, deixa eu te perguntar. Veio uma pergunta sobre quanto tempo o embrião pode ficar congelado. Né? Se o embrião que eu congelei há 3 anos, qual é a chance de sobrevivência dele? Bom, a chance de sobrevivência de um embrião congelado há 3 anos é a mesma de um congelado hoje, entendeu? Não existe prazo de validade para congelamento. Os embriões, hoje a técnica ela já está muito clinicamente bem estabelecida, tá? A técnica de vitrificação é amplamente utilizada. E então, hoje ou daqui a 30 anos, se for descongelar, vai ter a mesma qualidade. A gente tem uma taxa de sucesso de 99% de sobrevivência. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar, que a vitrificação ela responde bem à sobrevivência no pós-descongelamento. Eu quero mostrar para vocês
Desculpa, pode Pode, seguir. pode falar. Não, pode perguntar. Uma outra. Meu celular quase caiu. Um outro questionamento é quando a gente vai transferir este embrião congelado, né? Como é que é feito? O que a paciente precisa para realizar a transferência embrionária de um embrião que está congelado? Tá, a transferência embrionária, tá? Ela do descongelado, ela é muito mais tranquila do que um processo de fertilização. Então, quando a paciente for transferida do embrião descongelado, ela só vai fazer um preparo endometrial medicamentoso e vai vir para a transferência, tá? Não é injetável, é bem mais tranquilo o processo. O embrião ele é descongelado no dia do procedimento, com pelo menos 3 horas de antecedência. Esse embrião ele tem esse tempinho para se reexpandir e daí se encontrar a casinha dele. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês aqui, essa é a nossa sala de tanques, tá? Aqui que eles ficam armazenados e guardadinhos, ficam aqui dentro e aqui eles podem permanecer por muito, muito tempo. Tanto embriões, quanto sêmen e quanto óvulos, tá? O congelamento de sêmen também é muito difundido e muito utilizado. Ele pode ser feito em várias situações, tá? A gente pode congelar sêmen para procedimento, pode se congelar para preservação da fertilidade. É até importante falar que principalmente para a preservação da fertilidade, depende muito de para qual procedimento você quer utilizar esse sêmen, mas é importante que a gente recomenda que seja feito pelo menos 3 coletas para que ele tenha um bom material guardado. A gente sabe que isso às vezes não é possível, às vezes o congelamento é feito às pressas por causa de um procedimento cirúrgico ou algum outro fator, e daí a gente vai trabalhar com as amostras que tem. Mas o recomendado pela clínica é que sejam pelo menos 2 coletas, para que a gente tenha um bom número de amostras, para depois ver o que vai fazer, se vai ser utilizado para fertilização, se vai ser usado para uma inseminação. Né? Uma coisa só que tem que ficar claro e bem esclarecido é que tanto sêmen quanto óvulo, eles não têm prazo para descarte, tá? Eles podem ser descartados no mesmo dia, se for de vontade do paciente. Porém, embrião, segundo a legislação do Conselho de Medicina, eles precisam ficar criopreservados por pelo menos 3 anos, tá? Então, assim, embriões viáveis, excedentes, precisam ser congelados, eles não podem ser descartados. Então, todo embrião que for viável e for excedente, ele vai ser congelado e precisa necessariamente ficar congelado por pelo menos 3 anos, tá? Isso não quer dizer que não possa ser usado neste período. Você pode fazer quantas transferências quiser, tá? Mas para descarte ou doação, ele tem que ser feito após 3 anos. Isso fica bem claro, né? Que esses 3 anos foi dito ali, foi mencionado pelo Conselho Federal de Medicina, mas não quer dizer que após 3 anos eles vão perder, né, a tua viabilidade de forma alguma. Né? Como a Fabiana já disse, independe se foi congelado hoje ou daqui a 10 anos, a viabilidade é a mesma. Tá? Só que eles estipularam ali uma data, né, para poder ser descartado, que seria 3 anos, mas não quer dizer que o embrião, né, o material congelado, perca a sua viabilidade. Tá? Uma outra questão que os pacientes sempre nos perguntam é se o embrião pode ser recongelado. Né? Ele sim, pode ser recongelado. Muitas vezes, agora a gente faz muita técnica, muita biópsia embrionária, né? Que antigamente não era feito. Então, tem pacientes que têm embriões congelados na época que não se fazia biópsia embrionária e agora desejam fazer com esses embriões que estão congelados. Né? Então, é viável, é possível? Sim, com certeza. Né? A gente descongela o embrião, depois faz a biópsia e recongela. Antigamente, se congelava muitos embriões juntos na mesma palheta, né? O que hoje já não é feito dessa forma. Hoje, o congelamento, na maioria das vezes, é feito individualmente. Né? Mas antigamente, não. Você congelava 2 embriões, 3, 4 embriões juntos.
né? E aí, mas agora eu quero, já tenho filho, eu não quero transferir, né, essa quantidade de embriões, mas estão congelados juntos. Então a gente descongela, seleciona o melhor embrião e depois passa a recongelar aqueles que vão ficar excedentes. Tá? Isso, até uma pergunta que chegou para a gente aqui é se a gente tem contato com as pacientes. Bom, a gente tem contato com as pacientes desde a hora da punção, logo depois que acontece a punção, até geralmente um dia depois da transferência, que é o último dia que o embrião fica em cultivo, tá? No caso de pacientes que transferem. No caso de pacientes que não transferem, a gente fala com elas quase todos os dias e até o último momento, depois da biópsia ou depois da vitrificação, onde a gente envia o relatório e explica todos os dias, a gente faz um relatório diário para elas de como estão evoluindo esses embriões, né? Eu acho que agora é importante a gente falar um pouquinho da biópsia embrionária, né? Que as pacientes têm muitas dúvidas de como elas acontecem. Então, eu vou deixar tu falar um pouquinho de como é feito. Tá, então, o que seria, né, a biópsia embrionária? Então, a biópsia embrionária é a gente retirar um pedacinho do material do embrião para que esse material possa ser enviado para uma análise, né, e ver a viabilidade deste embrião, cromossomicamente falando, ou, em alguns casos, em doença monogênica. Né? Tem dois tipos de básicos de análise, né, que é o PGTA e o PGTM. O PGTA seria um screening das aneuploidias, né? A gente verificar todos os cromossomos, né, do embrião para ver se tem algum ganho de um dos cromossomos ou uma perda de um dos cromossomos. Né? Então, é a análise das aneuploidias, tá? Que a gente diz que é um screening. Então, indicações, pacientes têm abortos recorrentes, para de implantações recorrentes, né, idade materna, né, então seriam pacientes com indicações, né, para fazer a PGTA. Mas nada impede que alguma outra paciente, né, que não se encaixe nesses parâmetros, se queira, né, o seu desejo de fazer a biópsia para verificar, né, a questão da viabilidade cromossômica dos embriões também pode se fazer. Tá? E o PGTM seria para fazer uma avaliação de alguma doença familiar, né, de uma doença monogênica. Então, tem um histórico de uma doença na família, aí, previamente a toda a estimulação, é feita a elaboração, né, a construção de uma sonda familiar, que a gente chama. Né? Então, eles vão construir uma sonda específica para aquele tipo de doença, para aquela família. Tá? Às vezes pode ser uma doença que mais alguma outra família tenha, mas a sonda da tua família é diferente, não vai servir para uma outra família que tenha a mesma doença. Né? Então a gente chama que a construção da sonda é familiar. Né? Então aí seria caso específico de alguma doença que também possa ser construído a sonda. Né? Nem todas as doenças monogênicas é possível, né, de executar e construir a sonda para que a gente possa estar analisando. Então, a biópsia, os embriões, eles estão cultivados, né? Hoje em dia, quase 100% das biópsias são realizadas no estágio de blastocisto, né? Então, os embriões obrigatoriamente têm que atingir esse estágio de blastocisto. Aí a gente retira um pouquinho do material, né? Sem mexer ali na massa celular interna, sem mexer no embrião em cima, nas células da trofo, né? Em torno. Ali a gente retira um pouquinho esse material que é retirado e a gente envia para o laboratório. Uma questão, uma dúvida muito recorrente dos pacientes, o embrião é enviado para o laboratório? Não. O embrião, uma vez biopsiado, a gente guarda, né, este embrião é congelado, ele é biopsiado e o embrião é congelado. Então, o embrião em si, ele nunca sai daqui do laboratório. Tá? Aí o material que a gente retira e vai ser enviado para análise, né? Aí a gente manda para o laboratório, dependendo do caso, se é PGTA ou PGTM, tem um certo demora, né, o prazo para poder estar liberando o resultado. Tá? E uma vez com o resultado, os pacientes
Daí tem os embriões viáveis, né, aptos para poder realizar a transferência, tá? Ah, uma dúvida que, falando nesse assunto de PGTA, né, principalmente, as pacientes elas perguntam muito se a biópsia ela pode ser realizada para saber o sexo do bebê. Na verdade, fazer uma fertilização in vitro, né, com a biópsia embrionária exclusivamente para saber o sexo, isso não é permitido, né? Obviamente, os cromossomos sexuais fazem parte dos cromossomos, tá? Né, da constituição cromossômica do embrião. Então, quando a gente faz a análise do PGTA, a gente vai saber, né, qual é o gênero, né, daquele embrião, se ele é feminino ou masculino, tá? Mas a fertilização in vitro, uma biópsia, para saber exclusivamente do sexo, isso não seria permitido. Tá? Uma outra questão que eu já mencionei, então, a questão de embriões congelados, né? Se pode fazer a biópsia, então, sim, né? A gente pode estar fazendo a biópsia do embrião que foi congelado previamente. Obviamente que a gente vai ter que descongelar este embrião e ele tem que estar viável, né? Ele tem que ter tido uma boa sobrevivência, uma boa expansão, para que a gente possa estar biopsiando, né? Muitas pacientes fazem um acúmulo, né, de embriões antes de fazer a biópsia. Então, faz um ciclo, a gente congela o embrião e aí faz um outro ciclo. Aquelas pacientes que recrutam uma quantidade de óvulos menores, né, e aí elas vão acumulando, podem acumular o embrião para depois descongelar todos eles e fazer a biópsia de uma vez só numa quantidade maior de embriões, né? Ainda mais quando é o caso de um PGTM, né? Que aí a ideia que tenha, né, se tem uma quantidade maior de embriões para que a gente possa ter uma chance maior de ter embriões saudáveis em relação a doenças e também em relação a aneuploidias. Né? Uma outra questão é quanto à porcentagem, né, de euploidias. Quantos de embriões euploides eu vou ter? Isso depende muito da idade, né? Também a gente sabe hoje também que o fator masculino pode ter uma influência grande também em relação a aneuploidias, tá? Mas o que mais é influenciado seria a relação da idade materna, né? Então eu tenho aqui uma porcentagem que pacientes menores de 35 anos, né, em média, 60% dos embriões, né, gira em torno de 60% dos embriões podem ser euploides, né, então é uma taxa de euploidia relativamente alta, né, porque elas são jovens, então os óvulos são jovens. Quando a paciente tem de 35 a 37 anos, essa taxa de euploidia já diminui um pouquinho, tá? Já vai para 50%. Quando elas têm de 38 a 40 anos, desculpa, aí a taxa já cai para 35% de chance do embrião ser euploide, né, que a gente considera o embrião apto para ser transferido. Na idade de 41 a 42 anos, a porcentagem de euploidia já cai para 20%, né, então já diminui bastante. E acima de 43, menos do que 10% dos embriões que são enviados para análise viriam com resultado euploide. Claro que tudo isso é uma porcentagem, uma estimativa, né? Uma média de todos os embriões que são analisados, né? Mas não quer dizer que uma paciente de 48 anos não possa ter um embrião euploide, né? E obter o sonhado bebê em casa. A gente recebeu uma pergunta bem interessante, que é se um embrião bonito como esse, né, um embrião morfologicamente normal, bonito, ele pode ser alterado. Infelizmente pode,
né? A gente sempre diz, né, que quem vê cara não vê o coidia, né? Então, infelizmente, nem todos os embriões morfologicamente normais, bonitos, né, classificados como embriões com uma nota alta, nem sempre eles vêm com um resultado viável, né? Essa é E, também a nossa frustração, né? Porque a gente às vezes tem um sim. embrião lindo, a gente acha que vai vir normal e aí vem com resultado desfavorável, né? E uma coisa que é importante falar também, nesse caso, né, é que às vezes aquele embrião que não é tão bonito, não quer dizer que ele vai ser alterado por causa disso e nem que ele não vai dar gestação, né? A gente costuma dizer que quem vê embrião também não vê gestação, né? Então, a gente tem que confiar no potencial dos não tão favorecidos também, né? Que cada embrião é um embrião, ele pode ser um pouquinho mais lento, ele pode ser um pouquinho mais acelerado, ele pode ser mais cheio, pode ser mais murchinho, mas isso não quer dizer que ele não tem a mesma capacidade de implantação que os outros. Exato. Agora, mais ainda, né, com a nossa xodozinha, a nossa incubadora, o Embroscope, né, que tem a imagem aí atrás com a Fabiana, a gente consegue ver realmente, né, toda a evolução do embrião, porque quando está nas outras incubadoras, a gente verifica a evolução diária deles, mas é uma vez por dia, né, que a gente manipula o embrião, até mesmo para não agredi-los, né, para não expor eles muito a intempéries, né, de fora da incubadora. Então, agora com a aquisição, né, do Embroscope, a gente consegue acompanhar todo o processo evolutivo do embrião, né? E aí, claro, a gente está estudando ainda, né? Tem muitos trabalhos científicos saindo que mostram a velocidade do embrião, a velocidade que ele faz, se ele é bom, se ele tem uma maior chance de ser euploide, maior chance de implantação, de acordo com cada ponto, cada marcador que a gente faz na avaliação, né, desses embriões. Vale salientar que a incubadora, o Embroscope tira fotos, né, de tempos em tempos, depois monta ali um videozinho e nós, embriologistas, ficamos do lado de fora, sem manipular a plaquinha, mas a gente consegue, tem que marcar diariamente, né, o momento exato que o pronúcleo aparece, né, o momento exato que ele desaparece, quando que ele vira 2 células, quando que ele vira 4 células, né, toda a questão da fragmentação, para daí o computador nos dar uma nota, né, e depois, com todo o estudo, a gente pode ver em relação a chance de gravidez, esse embrião recebeu uma nota boa, então ele tem uma porcentagem, né, uma chance de implantação maior em relação ao outro. Né? Essa tecnologia de time-lapse, né, ela veio só agregar, só trazer benefícios, né? A gente sabe que tem embriões que são mais atrasadinhos, que são mais rapidinhos, que às vezes a fertilização acontece, ela já some, e você pode considerar como se não tivesse fertilizado um embrião fertilizado. Então, a tecnologia ela só vem agregar e trazer melhores resultados dentro do laboratório, né? Fabiana, uma pergunta que chegou, primeiro um elogio, né, e depois uma pergunta. Que a embriologia é uma profissão linda, realmente. É uma profissão linda, né? A gente vê todo esse milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Realmente é muito lindo e gratificante, ainda mais quando a gente vê as pacientes retornando com os bebês no colo. Isso aí não tem preço. Bom, a pergunta que veio é como faz para ser um embriologista? Bom, a gente sabe que embriologista é uma função, né? Então, várias profissões, elas podem... o embriologista pode vir de várias profissões. A gente tem aqui dentro do laboratório biomédicos, biólogos, veterinários, né? Que vieram da sua formação de base, mas aqui dentro se capacitaram para trabalhar com reprodução assistida, né?
Então, todos os embriologistas que estão aqui foram capacitados para trabalhar na área de reprodução assistida. Mas vários cursos permitem que você possa ingressar nessa área. Uhum. Uma coisinha que faltou quando eu falei da biópsia, eu quero só mostrar de novo, deixa eu só virar aqui, tá? Que é aquele microscópio lá no fundo, onde a gente faz a inseminação, né, a ICSI, que também é onde é realizado a biópsia embrionária, tá? Só para ficar claro que a gente faz a biópsia aqui. Deixa eu dar mais um tourzinho aqui no nosso laboratório para vocês saberem. Então, aqui as incubadoras. E tem um outro microscópio invertido. Aquela mesa ali, desculpa, é só porque eu estava usando ali de apoio, tá? Aqui tem outro fluxo laminar. E aqui é uma janelinha, um pass-through, onde a gente passa para o outro lado, é a sala de criopreservação. Tá? É ali que a Fabiana está. Tá? Então, a gente passa as plaquinhas por ali, né, para poder realizar o congelamento. Tá? Isso. Aqui na sala de crio, a gente tem também uma incubadora, né? A gente recebe o material pelo pass-through, coloca nessa incubadorazinha que está ali no cantinho, né? E deixa eles ali aguardando a vitrificação que é feita aqui. Exato. Uma pergunta que veio agora é sobre qual é a diferença de D3 e D5. Quer dizer, Fábio? Quer mostrar de novo o videozinho? E aí pode mostrar pelo vídeo a diferença do... Isso. Espera aí que eu vou virar aqui para vocês poderem ver. Tá? Deixa eu pegar aqui, voltar o videozinho no começo. A diferença entre D3 e D5, primeiramente, é o número de células, né? É o estágio da divisão celular. E como eu falei, não é porque é um embrião de estágio de terceiro dia que ele tem menos chance que um embrião de quinto dia, tá? Vai depender muito da corte que a gente tem, mas aqui seria um embrião de terceiro dia, tá certo? Ele tem pelo menos 8 células da sua divisão, né? Ou começando a compactação, e um embrião de quinto dia já é um embrião, já é um blastocisto, ele já tem a cavidade dele, né? Ele já é expandido, ele já tem a formação da blastocele, e ele é um embrião que ele chega mais ou menos no último estágio para poder ser transferido ou vitrificado. Eu vou chegar nele aqui. Este é o nosso blastocisto. Mas basicamente é essa a diferença, é a questão do número de células, tá? E estágio de desenvolvimento. Um embrião de terceiro dia, ele tem divisão celular de 6 a 8 células, ou em compactação. Um embrião blastocisto já é um embrião que já tem cavidade, já tem blastocele, já dá para diferenciar a massa celular dele e o trofectoderma. Tá. Uma coisa que, quando eu estava dizendo, né, em relação ao funil que a gente tem, a gente começa com um número maior de óvulos e acaba com um número menor. A nossa ligação meio que diária, né, para os pacientes, para dizer, olha, hoje os seus 10 embriões estão evoluindo de forma adequada, né? Infelizmente, nem todos os embriões em evolução podem atingir, né, conseguem atingir o estágio de blastocisto. Então, o que a gente espera, né, que todos evoluam, tá? Mas só para ter uma ideia da porcentagem de blastubação, que a gente chama, né, quantos dos embriões que eu tenho conseguem chegar ao estágio de blastocisto, que seria o último estágio, né, de desenvolvimento, em média 50%. É claro que a gente tem aquela corte embrionária que vai além da média, que bom, né? A gente fica muito feliz, mas infelizmente em alguns casos, né, dependendo da corte, não tem uma evolução tão adequada. Tá? Mas de qualquer forma, em média, 50% de
blastulação. Isso é um questionamento que os pacientes sempre estão perguntando, né? Então no terceiro dia que a gente liga, tenho 10, quer dizer que eu vou ter 10 para congelar, né? Não necessariamente, tá? Um outro questionamento que saiu aqui é sobre o que fazer, deixa eu ver um minutinho, quando o paciente não tem espermatozoide. Deixa eu ver. Se ele não tem espermatozoide nem no ejaculado, e nem é possível pela punção testicular, a gente tem duas opções. A gente pode congelar os óvulos dessa paciente, ou pode ter um sêmen de doador de reserva. Pode sim procurar espermatozoide no testículo, tá? A gente começa fazendo punção do epidídimo. Se não encontra no epidídimo, a gente passa pro testículo, pode inclusive tirar fragmentos para ver se tem dentro dos fragmentos, né? Caso de nenhuma maneira se encontre espermatozoide, de forma nenhuma, nem no epidídimo, nem no testículo, todas as possibilidades foram esgotadas, a gente pode congelar esses óvulos ou abrir, usar um sêmen de doador. Uhum. Voltando à questão do congelamento de sêmen, né? Às vezes o paciente está em procedimento, a esposa está em procedimento e ele vai ter uma viagem, né, programada já prévia e vai cair bem no dia da aspiração folicular da paciente, né? Então, o que fazer? Congelar o óvulo? Não, a gente pode congelar o material seminal dele, né? A gente congela o material seminal dele e aí no dia do procedimento da esposa a gente descongela o material dele que já está aqui armazenado. Tá? Às vezes o paciente também sabe que vai ter dificuldade de coleta, né? Pacientes que já tentou fazer previamente um espermograma e fica muito nervoso, enfim, não consegue coletar. Também é uma opção ele vir antes da clínica fazer a coleta ou até coletar o material em casa, né? A domicílio. Fazer o congelamento prévio, né? Uma informação importante, até que eu esqueci de falar no espermograma, pacientes que vêm coletar sêmen para espermograma ou para procedimento, antigamente se pedia um tempo muito longo de abstinência sexual para poder realizar o exame. Hoje a gente sabe que a abstinência é de no máximo 3 dias, tá? De 2 a 3 dias, para que se tenha uma amostra mais fidedigna de como está o sêmen naquele momento, porque o sêmen muito tempo guardado, ele pode perder motilidade, pode estar muitos parados, mas é por ele já estar muito tempo em abstinência. Então, a gente preconiza que seja 2, no máximo 3 dias para a realização do exame. Bom, era isso, né, Fábio? Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. A gente está quase encerrando o nosso horário, né? Espero que tenham conhecido um pouco mais do nosso trabalho, né? Visto como que é. Para aqueles pacientes que estão em andamento, pode ficar tranquilo. O material está bem guardadinho aqui, com todos os cuidados, toda a segurança, todo o controle de qualidade, né? Que merece e necessita ter. Tá? Eu quero, então, anunciar a live da próxima semana, tá? De fertilizar, tão conhecidas lives de terça, de fertilizar. Reprodução assistida para casais homoafetivas e pacientes solteiras, tá? E pessoas solteiras. Tá? Quem vai apresentar a live da próxima semana são as doutoras Rafaela Tetrato e a doutora Débora Farinati. Tá? Então, não percam. Vai ser um assunto também bem pertinente. E acho que é legal a gente estar por dentro, né, de tudo. Então, eu quero já ir me despedindo. Tá? Muito obrigada, Fábio, por compartilhar este momento, essa horinha comigo. E foi um prazer. Eu queria agradecer a oportunidade de mostrar nossa casinha para todo mundo. Obrigada a você por estar comigo aqui nesse momento, né? São tantos dias juntos e agora espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do que a gente faz. Eu queria dizer para as nossas pacientes que, principalmente nesse momento de pandemia, ficam aflitas, não sabem quando vão poder fazer procedimento, como vai ser.
que agora elas possam ter sentido um pouquinho que os embriões congelados estão muito bem cuidados, os óvulos estão muito bem guardadinhos aqui, estão só esperando o momento de voltar para casa. E para aquelas que não são nossas pacientes ainda, mas que têm dúvidas, que têm anseios, que procurem alguém da equipe. Nós temos